Como é a primeira aula aqui do meu estúdio? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre aula experimental, pessoal. A aula experimental que eu faço aqui no meu estúdio, talvez seja diferente da que você faz aí, mas existem elementos que são importantes que você faça, que eu também faça, para que aquela pessoa que fez uma aula experimental vire um novo aluno. Qual que é o objetivo de uma aula experimental, pessoal? É converter um não aluno em um aluno. Então, a aula experimental é um processo de vendas, faz parte da sua venda. É a primeira impressão. Normalmente, aquela impressão que a pessoa vai ter na sua aula experimental vai determinar se ela vai fechar com você ou não, independente do quanto você cobra, ou se ela vai pisar aí no seu espaço e nunca mais vai voltar. Aconteceu isso comigo várias vezes, tá, pessoal? Veio uma aluna fazer uma aula experimental aqui no meu espaço, eu não dei uma boa aula experimental, e aquela pessoa nunca mais voltou, eu nunca mais vi a cara daquela pessoa, porque aquela impressão ruim que você passa, talvez passe para aquela pessoa, isso enraiza naquela pessoa e ela nunca mais vai voltar aí. Então é importante você entender isso, porque se você errar na mão na aula experimental, você vai deixar de ganhar um aluno, e às vezes você não está aumentando seu número de alunos ativos, não está conseguindo mais de 100 alunos ativos, não é porque você não está perdendo alunos, é porque você não está ganhando. Você tem que mexer sempre nessa vertente, perder menos alunos possível e ganhar mais alunos possível. Então, quanto mais alunos você ganha e menos alunos você perde, mais rapidamente você bate 100 alunos ativos. A aula experimental faz parte da sua venda. E aí a gente entra no ponto de que você é um vendedor. Você, personal, é um vendedor. Você tem que, primeiro, gostar de venda, entender sobre venda e praticar. A sua primeira aula experimental não vai ser muito boa. A primeira aula experimental foi muito ruim, foi horrível, mas aos poucos eu fui entendendo que dava certo para mim, para o meu negócio, para o meu modelo de negócio, que talvez seja um pouquinho diferente de você, mas os fundamentos acontecem aqui e acontecem aí. Qual que é o fundamento? O primeiro fundamento, né? Aumentar o valor percebido. O que é isso, pessoal? Você mostrar para aquela pessoa que está lá conhecendo o seu trabalho de que você tem a solução do problema que aquela pessoa tem. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa é uma mulher, foi fazer uma aula experimental aí no seu espaço. Você sabe que aquela mulher quer emagrecer. Ela tá indo procurar você, treinar com você porque ela quer emagrecimento. Se você não dá um treino que pareça na cabeça daquela pessoa que emagrece ela, o seu treino pode até emagrecer ela, mas se ela não entender que isso mesmo acontece, que o seu treino resolve o problema que ela tem, a dor que ela tem, ela não vai fechar com você, ou ela não vai ver valor em você. E quando você for lá falar o seu preço, que você cobra X na mensalidade, ela vai achar caro, porque o que ela vai estar pagando não está sendo compatível pelo que ela está recebendo, ou o que ela acha que vai receber, porque não tem como, é uma aula experimental, né? É uma hora, não tem como ela conhecer 100% do seu trabalho em um treino, principalmente se essa pessoa é sedentária a vida toda, né? Então você precisa ganhar tempo com aquela pessoa. É importantíssimo você entender isso, pessoal. A pessoa que vem fazer uma aula experimental, você tem que ganhar o tempo dela, ganhar mais aulas dela. Como? Com ela se matriculando, para que no decorrer do tempo ela enxergue o seu valor e ela nunca mais pare de treinar com você. E aconteceu isso várias vezes aqui no meu espaço. Várias vezes um aluno que se matriculou no meu espaço, ele não enxergou o valor no primeiro mês, ele foi entender o que o meu trabalho faz na vida dele lá no quinto, sexto, sétimo mês, e aí ele tá comigo até hoje, 3, 4, 5 anos. Você tem que ir mostrando o seu trabalho aos poucos, não queira mostrar isso tudo de uma vez só na sua primeira aula, né? O que eu faço aqui na minha primeira aula? Primeiro ponto, conhecer aquela pessoa, me conectar mais com aquela pessoa, porque isso aí vai me dar mais tempo com ela no meu estúdio. Se ela gostar de mim e se conectar comigo, por mais que ela não goste do meu treino de início, talvez ela feche a matrícula. Ou, na hora que eu for fazer a venda, ela se matricule, porque ela gostou de mim, ela se conectou. Esse é um outro elemento aí da sua aula experimental. Então é uma coisa que eu faço bastante. Converso, tento conhecer um pouquinho ela, faço uma anamnese muito rápido com ela, assim, para saber um pouquinho mais sobre o seu grau de sedentarismo ou não, nível de condicionamento ou não, se ela pratica alguma coisa, se ela tem lesão ou não, para entender o que eu posso aperfeiçoar ou não na sua aula experimental. Outro ponto, se eu sei que é uma pessoa que gosta de treinar, ela espera uma coisa diferente de uma pessoa sedentária
que vem treinar no meu espaço. Então você tem que conhecer também o objetivo daquela pessoa com os seus treinos. Se ela gosta de treinar e ela gosta de treinar pesado, se ela vai fazer uma aula experimental no seu espaço e você não extrai essa intensidade dessa pessoa, ela também não vai querer treinar com você, porque você não entregou o que ela busca. Então, se eu fosse dar um conselho aqui para você, na sua primeira aula experimental com o seu aluno, tente entender o que aquela pessoa quer e mostre para aquela pessoa que você tem a solução do problema dela. É lógico, se você tem um posicionamento X no seu espaço e aquela pessoa tem um objetivo totalmente diferente, você não vai conseguir entregar para ela o que ela deseja. Eu vou dar um exemplo. Vem uma pessoa aqui no meu estúdio querendo hipertrofia acima da média. A musculação é o local para ela. Eu não vou trabalhar uma hipertrofia em todas as aulas. Trabalho de força, sim, trabalhamos, mas de vez em quando. Mas não somente isso. O funcional não é somente hipertrofia. A musculação trabalha especificamente isso. Então, o melhor local para ela seria uma musculação, e eu não vou conseguir entregar isso para ela. Logo, ela vai conseguir enxergar isso na minha aula experimental e ela não vai querer treinar comigo. E tá tudo bem, você não precisa de todas as pessoas da sua cidade. Você precisa das pessoas que querem o que você vende e querem o que você entrega. Então, o meu conselho aqui para sua primeira aula, e é o que eu faço aqui no meu estúdio, eu me conecto com a pessoa, eu tento conhecer um pouquinho mais ela, mostrar para ela, fazer ela gostar de mim, do professor, e mostro para ela que eu tenho a solução do problema dela. Se o que ela busca também faz fit, né? Tem combinação com o meu posicionamento e com o trabalho que eu entrego aqui no meu espaço.